A minha fala de hoje é de uma carta que me lembra a música de Roberto Carlos. Uma carta que foi publicada no site oficial do governo. Já pensou? Usar o sítio oficial do governo para publicar uma carta contra esse parlamento, assinada pelo primeiro escalão do governo, sob ordem do governador. Mas vamos lá, vamos desossar esse frango. Eu adoro comer coxa de frango desossada, porque às vezes você precisa tirar o osso. É claro que às vezes é um pescoço de galinha, mas o pescoço de galinha a gente come com a mão roendo. E quando termina, deputado Ismael, a gente quebra o pescoço de galinha e chupa, porque sempre tem alguma coisa. Mas vamos desossar? Põe para mim na tela um pedaço da carta. Olha o que diz a carta. 7 em cada 10 cidadãos catarinenses que leem esta carta agora fizeram uma opção no dia 28 de outubro de 2018. Eles indicaram o caminho desejado para Santa Catarina e escolheram o nome do governador e vice-governadora para realizar uma missão. Carlos Moisés e Daniela Rainer. Primeira mentira da carta: 7 dos 10 catarinenses não votaram no nome de Moisés e Daniela. Não. Eles votaram no número 17, ou vocês dois não sabem? Isso, número 17, de cabo a rabo, porque ele se dizia governador do presidente Bolsonaro, lembra? Aí eles votaram no número 17, que elegeria qualquer um poste, e o poste foi você, Moisés. Um poste que depois da posse virou um 7-1, porque você maculou quem votou em você pensando que você era um defensor do Bolsonaro, e a primeira manifestação sua foi dizer que quem fazia a arminha era insano. Então, primeira mentira da carta, e ninguém esquece que você, além de ter falado mal de quem votou no Bolsonaro fazendo arminha, ninguém esquece que você foi um traidor, inclusive assinando uma carta contra o presidente Bolsonaro. Vamos à segunda parte da carta? Atravessamos o pior momento da pandemia e conseguimos garantir que nenhum catarinense sofresse com a falta de um leito de UTI. Meu Moisés, ou quem assinou essa carta, estão querendo enganar quem, cara? E os respiradores? Cadê os respiradores? Cadê os 33 milhões de reais que vocês roubaram? Cadê os 200 respiradores? E ainda bem que ficou nisso, porque esta casa denunciou o Hospital Mahatma Gandhi, lá de Marejada, lembra? Que em outro estado ia custar 10 milhões e aqui 76 milhões de reais, lembram? Essa roubalheira! Lembra dos EPIs? Milhões de dólares. Se não fosse a ação dessa casa e a denúncia, o prejuízo ia ultrapassar 200 milhões de reais. E vocês têm a cara de pau de dizer que o Santa Catarina está contente? E aquela festinha no hotel, Moisés, em plena pandemia, tomando um vinhozinho, enquanto dizia fique em casa, você lá no resort. E pior ainda, vocês poderiam ter feito diferente, mas não fizeram. Tem lá na Secretaria de Proteção Civil, de Defesa Civil, tem lá um protocolo que era tudo para fazer. Eles fizeram tudo errado, porque se fizesse aquilo, não dava para roubar. Se fizesse o que estava lá no protocolo, não dava para roubar, não dava para superfaturar, não dava para enfiar as mãozinhas. Mas deixa lá, vamos lá. Coloca a outra parte. Meu Deus, essa daqui é para acabar. Mais de 35 mil novas empresas foram criados em 2020. Catarinense, sabe o que são essas 35 mil novas empresas que esse mentiroso diz? E ainda enganou todo mundo, assinaram uma carta e publicaram. Sabe o que são essas 35 mil novas empresas? Está na junta comercial. Na verdade, não é 35 mil novas empresas. São 38.522 MEIs, microempreendedor individual. Que com certeza é um dos quase 530 mil desempregados que teve que abrir um MEI para MEI sobreviver. E este governo sem vergonha coloca no site do governo que abriu 35 mil novas empresas. Ai, Jesus, como é que pode um bicho tão mentiroso, cara?
enganar o catarinense, dizer que um MEI, microempreendedor individual, é uma empresa. Não! Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Vocês fecharam mais de 3.000 empresas e fizeram mais de 500.000 desempregados. Outra coisa ridícula é que o governo coloca as ações que foram preparadas por outros governos como se fosse ele. A Ponte Hercílio Luz, por exemplo, o governador mostra a personalidade que tem, nada de humildade, sequer convidou quem realmente estancou a sangria da ponte, que foi o ex-governador Raimundo Colombo, sequer convidou. E pior ainda, em plena pandemia, quer fazer iluminação da ponte. Coloca lá o outro pedacinho lá para mim. As promessas feitas pelos catarinenses serão completamente cumpridas. Deixa eu dizer, os catarinenses. Não, Moisés, é justamente o contrário. O seu governo está sendo atacado por não cumprir as promessas. O seu governo está sendo atacado por não combater a corrupção. O seu governo está sendo atacado porque não respeitou os eleitores que votaram no 17. E para encerrar, eu quero dizer o seguinte, a última parte da carta diz: se esse desrespeito for consumado, as portas do governo forem abertas para aqueles que representam os catarinenses que rejeitaram na urna. Eu quero dizer, Moisés, esse governo abriu a porta para a corrupção, para a corrupção, porque nunca nós tínhamos ainda um secretário da Casa Civil preso e andando em tornozeleira por roubo, e um governador sendo investigado pelo Superior Tribunal de Justiça. Você é uma vergonha, Moisés, e quem assinou essa carta é pior ainda do que você. Só que você é aposentado. Tem gente que vai se dar mal. Uma pena que quem assinou essa carta foi convocado ontem para uma reunião. E sabe o que me fez uma analogia? É como se Napoleão Bonaparte chamasse, deputado Ivan, todos os seus generais e expusesse os seus generais depois da guerra. Teve gente que teve nessa reunião ontem que foi obrigado a assinar a carta, mas já está exposto. Eu recebi alguns telefonemas dizendo: Kennedy, eu fui obrigado a assinar a carta. Aí eu falei: pois é, o chefe de vocês expôs vocês. Ele é aposentado do Corpo de Bombeiros. A hora que ele sair, se for confirmada a saída, ele continua a vida dele ganhando muito bem. Ainda bem que eu e o deputado Padre Pedro e essa casa acabamos com o salário de ex-governador. Agora, tem outros que assinaram essa carta, algumas assinaturas dessa carta aqui, que também ao sair continuam aposentados, porque estão aposentados. Talvez eles vão ter uma perda, uma quirelinha de perda, porque eles recebem como aposentados e ainda como o cargo, porque o governador vetou o projeto de minha autoria, que exigia que o aposentado, ao assumir um cargo de confiança, pudesse escolher qual o valor que quisesse receber. Mas agora eu fico imaginando aqueles que assinaram a carta. Escuta aqui, se por acaso o governador e a vice-governadora, depois do julgamento do tribunal misto, forem cassados, vocês que assinaram a carta, vocês acham que vão permanecer? Estão de brincadeira comigo, né? Vocês acham que vão permanecer? Óbvio que não. E por que não? Porque vocês mancharam a história de Santa Catarina. Porque vocês vão entrar para a história como o pior governo de Santa Catarina. Quem for o governador próximo, quem é que vai querer ter como parte da equipe com um currículo desse? De um governo que roubou 33 milhões de reais? De um governo que sequer fala a verdade? De um governo que diz que 35 mil MEIs, microempreendedor individual, são 35 mil empresas. Meu Deus do céu, é um negócio absurdo, Nós não aceitaremos esse ataque covarde
de querer desmerecer esta casa. Aqui tem deputados honrados, todos são honrados. E essa carta que desrespeita o parlamento é uma carta que também desrespeita a deputada Paulinha, que votou a favor, o deputado Mussolini, que votou a favor, o deputado Bruno Souza, que votou a favor, deputado Altair Silva, Milton Schaefer, vocês estão sendo atacados. Deputado Vicente Caropreso, que votaram a favor. Esses aí também estão sendo atacados. Assinados pelo primeiro escalão do governo, depois de uma reunião no Palácio do Governo. E para encerrar, a cena que surgiu na imprensa no outro dia da votação aqui, deputado Ismael, só me traz uma frase. Deputado Gerry, ver o governador no palácio, tomando cerveja e assistindo o nosso voto aqui, só tem uma frase: o rei está nu e louco. Quando o futuro de Santa Catarina, deputado Nazareno, está sendo decidido aqui, o cara convida amigos para tomar cerveja. É como se fosse uma final da Copa do Mundo. Vamos lá, vai ter uma final da Copa do Mundo, vai ter um espetáculo lá, vamos lá, vamos assistir. Faz uma cerveja aí, eu não sei se a cerveja, porque diz que a cerveja vinha de Tubarão, tinha um caminhãozinho, toda semana trazia lá umas cervejas artesanais lá. Eu não sei, porque eu nunca fui lá, não sei qual é a cerveja que tem, mas foi lá, feita foto. Quando que um governador vai estar assistindo a votação de impeachment tomando cerveja? E o melhor de tudo, para mim, não foi o voto aqui, até porque eu já imaginava que a maioria dos deputados ouviriam as ruas. O mais hilário para mim, deputado Ivan, não sei se para Vossa Excelência também foi quando eu entrei nesse plenário. Agora a gente aprendeu a ler os olhos, né? A gente tem que sorrir com os olhos, fazer cara de sério com os olhos, porque a máscara esconde o rosto. O melhor de tudo foi quando eu entrei aqui e nos vidros e aqui na arquibancada estava alguns desses que assinaram essa carta e eles me olhavam com o olho assim, tipo... Teve um que eu até pensei que ele estava apaixonado por mim, de tanto que ele me olhou. Mas que coisa boa. Cheguei em casa, quase 1h da manhã. Deputada Paulinha, me deitei com a consciência tranquila, aliviado, porque fiz aquilo que estava na minha consciência, que era dar o prosseguimento na justiça e que agora possamos fazer a investigação diretamente do fato, porque até então a gente fez da denúncia. Então, a vocês que fizeram cara de mal para mim, estou nem aí para vocês. Cartas já não falam mais, e eu não quero nem ouvir. E para encerrar, um governo que se diz um governo sem papel, faz o fatídico discurso através de 2 folhas de papel. Governador, as suas ações só colocam o senhor em posição mais complicada e muito complicada.